Amém? Graça e paz, amados irmãos. Olha nós de novo aí para a glória do Senhor. Como diz pastor, a gente aqui de novo. Que bom estarmos de volta à casa do Senhor para compartilhar com você da mais rica palavra de Deus, ela que nos alimenta, que nos dá força. Então já vá logo anunciando, né? Nós não estamos atrasados, apenas 5, 6 minutos, mas vale a pena poder estar aí compartilhando neste domingo a palavra do Senhor. Nós louvamos a Deus porque hoje foi um domingo especial, um domingo de bênção, onde pela manhã a Igreja Congregacional de Jardim Cruzeiro celebrou a ceia de forma presencial, como foi anunciado e convocado aí durante a semana. Os irmãos entenderam e atenderam o nosso chamado, e a gente veio todo mundo aqui bem equipadozinho, mundadozinho, todo mundo certinho, e participamos da ceia do Senhor, um momento maravilhoso. Você que não veio, querido, fique atento, que da próxima para você poder participar. Foi muito bom, saímos daqui ricamente abençoados hoje por Cristo. Então, nesta noite, não será diferente. Fica aí, desliga um pouquinho a televisão, convida os membros da família para sentar, ouvir, dar crédito à palavra do Senhor. O tempo é curto, é pequenininho, apenas uma hora e pouca de relógio. Então vale a pena a gente ficar aqui, porque Deus tem algo especial para você nesta noite. Então nós louvamos a Deus, daqui a pouco a gente tem louvor, adoração ao nosso Deus, com o pessoal que está aqui também nos abençoando. Para isso nós vamos orar. Quero convidar você neste momento para orar juntamente conosco, para agradecer a Deus pelo que Ele tem feito. Feche os olhos em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos de todo o coração, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia, a sua graça dura para sempre. Muito obrigado, Jesus, pelo dia de hoje. Obrigado pela ceia que participamos de manhã em comunhão com a igreja do Senhor. Obrigado pelo dia, pela tarde que vivemos. Estamos aqui agora, renovados pelo poder do Espírito Santo, para tão somente estar ouvindo e receber dos céus o teu recado. Fale aos nossos corações, abra os nossos ouvidos, abençoe cada família que está aí agora ouvindo a tua palavra, assistindo e prestando culto ao Senhor. Fica conosco e fale aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém, amém. Amados, nós vamos cantar, né? Está aqui o Jonatas, que vai estar tocando aqui, nos abençoando também. Nós vamos louvar a Deus, né? Vamos cantar o hino 391. Salvação em Cristo, 391. Que canção linda, olha o que diz aí essa estrofe, ó. Jesus agora, sim eu sei, quão grande é teu amor, pois salvação me deste aqui, aceita o meu louvor. Vamos cantar com alegria, sei que você sabe, no congregacional, e vamos louvar, porque Deus é bom. Vamos cantar. Vamos louvar. Jesus agora sim eu sei quão grande é teu amor, pois salvação me deste aqui, aceita o meu louvor. É Cristo só meu Salvador, por Ele eu tenho paz. Jesus, a ti louvor darei, pois tudo tu me dás. Descanso nunca conheci, inútil sempre sou, mas Cristo se lembrou de mim, bondoso me chamou. É Cristo só meu Salvador, por Ele eu tenho paz. Jesus, a ti louvor darei, pois tudo tu me dás. Comigo, crentes, exaltai o grande Salvador, pois tudo Cristo me sofreu, embora pecador. É Cristo só meu Salvador, por Ele eu tenho paz. Jesus, a ti louvor darei, pois tudo tu me dás. Louvor, louvor darei a tenho paz. Jesus, a ti louvor
eu não posso ouvir o seu amém, mas eu posso ver. Digite aí. Digite aí para a gente ver aqui seu amém. Digite aí a sua alegria. Que bom estarmos na presença do Senhor. Antes de nós cantarmos mais um, né, para a glória do Senhor, nós vamos ler o Salmo de número 125. Salmo de número 125, muito conhecido, né, muito conhecido, fé inabalável. Nós vamos ler esse salmo e receba dos céus aí essa palavra do Senhor ao seu coração, e que nesses dias possamos, de fato, ter essa fé inabalável em Cristo, né? O mundo está tentando nos abalar com tanta coisa, nos bombardeando com tanta informação, tentando nos colocar medo, temor, né, terror. Mas a palavra de Deus nos diz que é para a gente ter a nossa fé inabalável, seguro, nossa casa está firmada na rocha. Então é isso que a igreja, ao longo dos tempos, a igreja congregacional, vem pregando, vem alimentando os seus membros com a genuína palavra do Senhor, e é esse momento de a gente pôr em prática. Salmo de número 125, diz assim: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Faz o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Quanto aos que se desviam para as sendas tortuosas, leva-los o Senhor juntamente com os malfeitores, paz sobre Israel. Amém, queridos? Que a palavra do Senhor, neste momento, traga alimento, renovo, fé, traga ânimo ao meu e ao seu coração. É dia de a gente, de fato, são dias de a gente parar para dar crédito àquilo que nos alimenta, aquilo que nos sustenta. E nós devemos estar sempre firmes, clamando o nome precioso, que é o nome de Jesus. É o que a gente vai cantar mais uma vez aqui, maestro Jonatas e nosso irmão em Cristo João nos ajudando aqui. O hino 395, nome precioso. Qual é o nome que você clama em meio às dificuldades? Nome precioso. Diz assim a estrofe, olha: leva tu contigo o nome de Jesus o Salvador. Este nome dá conforto, hoje, sempre, onde for. Olha só, nome bom, doce a fé, esperança do porvir. Né? Nome bom, santo nome incomparável, tem Jesus o amado teu. Ele é Rei dos reis, Senhor eterno. Ele é Deus na terra, Deus no céu. Vamos cantar com alegria 395, hino, salmos e hinos congregacionais, canções doutrinárias que nos alimentam. Nome bom. Leva tu contigo o nome de Jesus o Salvador. Olha só, esse nome dá conforto, hoje, sempre, onde for. Nome bom, doce a fé, esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, esperança do porvir. Santo nome incomparável, tem Jesus o amado teu. Rei dos reis, Senhor eterno, Deus da terra, Deus do céu. Nome bom, doce a fé, esperança, esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, esperança do porvir. Olha, esse nome leva sempre para bem te defender. Olha que lindo isso aqui, ó. Ele é arma ao teu alcance quando o mal te aparecer. Nome bom, doce a fé, esperança do porvir. Nome bom, doce a fé,
esperança do povo. Oh, que nome precioso. Sabe o que ele faz? Gozo traz ao coração. Com o Pai agora temos, por Jesus real perdão. Nome bom, doce a fé, esperança do povo. Nome bom, doce a fé, esperança do povo. Amém. Vamos orar ao Senhor mais uma vez, antes de a gente dar continuidade aqui. Vamos orar. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado, Jesus, porque esse nome, ele faz parte hoje da minha vida. Esse nome é o nome que toma conta do meu ser, é o nome que está nos meus lábios, no meu coração. Nome bom, doce a fé, a minha esperança, a certeza da minha vitória. Não só a minha, mas dos meus irmãos que estão acompanhando, da igreja em todo o tempo. Muito obrigado. Esse nome, o nome do Senhor, ele é a nossa arma, o nosso alcance, quando o mal nos aparecer. Deus, em nome de Jesus, nos cubra com teu sangue, nos abençoa. Ó Espírito Santo, nos sacuda para que possamos a todo dia olhar para o Senhor, entender de que o Senhor é presente conosco todo o tempo. E quando a gente clama, o Senhor de fato age em nosso favor. Muito obrigado por este culto. Nós te rendemos graças em nome de Jesus. Amém. Antes de nós cantarmos, continuar cantando, Salmo de número 133 diz assim, olha: ó, como é bom e agradável viver unidos, irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola das suas vestes. É como orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Amados, que coisa boa é poder viver unidos. Essa comunhão, nada nos separa desse amor. Quem nos separará? Quem nos separará desse amor de Cristo? Nada. Será morte, será tribulação? Nada. Nós somos adoradores em Cristo Jesus. Nós confiamos em Cristo Jesus. Nós temos esse nome que está ao nosso alcance, que está em nós. Nome que é pregado todo dia, toda hora. E esse nome possa de fato estar na sua casa, fazendo parte. E vamos juntos dizer: meu Jesus maravilhoso és. Como é bom estar na sua presença. Como o Senhor é maravilhoso. Que bom poder, Deus, saber que em Cristo somos salvos. A nossa esperança, querido, não está aqui. A nossa expectativa, ela não deve estar aqui no mundo. Nossa expectativa é lá com Cristo. Jesus disse: vou preparar lugar. Então, queridos, que bom a gente poder cantar sempre esse nome. Então adore comigo. Antes de a gente ouvir a palavra nos alimentar, nós vamos louvar cantando ao Senhor, dizendo: meu Jesus maravilhoso és, minha inspiração a prosseguir. Mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti. Amém, queridos? Vamos louvar? Vamos louvar, João? Vamos adorar a Deus? Deus, vamos louvar. Cante comigo. Olha: meu Jesus maravilhoso és, minha inspiração a prosseguir. Mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando só para ti, pois sei que tu tens o melhor para mim. Há um segredo no meu coração. Ó, dai-me forças para continuar, guardando a promessa em oração. Firme, ó Deus, está meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz
alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. E nesta noite a misericórdia, a graça e a luz do Senhor alcance a sua casa, alcance a sua família, o seu coração. Que haja paz ao seu coração. Vamos continuar? Meu Jesus maravilhoso, és a minha inspiração a prosseguir. Mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando só pra ti, pois sei que tu tens o melhor pra mim. Há um segredo no seu coração, ó, dai-me forças pra continuar, guardando a promessa em oração. Firme, ó Deus, está meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Aquele que chora aos pés da cruz alcança de Cristo Jesus. Ele dá hoje pra você misericórdia, graça e luz. Deixa eu falar uma verdade para você, apenas confirmando essa verdade juntamente com você. Sabe qual é? Olha, seu grande amor não cessa, eterno, não tem fim. Quão grande és tu, Senhor, quão grande és pra mim. Tua graça é o meu refúgio, descanse em seu poder. Cante comigo. Maravilhoso és, maravilhoso és pra mim. Firme, ó Deus, está meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, assim eu sei que eu posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Alcançará misericórdia, graça e luz. Jesus vai falar na sua casa hoje, misericórdia, graça e luz. Ele tem pra te dar misericórdia, graça e luz. Viemos buscar de Deus misericórdia, graça e luz. Oh Jesus, que bom ter essa certeza que temos do Senhor misericórdia, graça e luz. E também ter a certeza e a convicção que o Senhor cuida de nós. Deus cuida de mim nas sombras das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei, tenho certeza que Deus cuida de mim. Deus cuida de mim nas sombras das suas asas. Deus cuida de nós. Amamos a sua casa
sua palavra e não ando sozinho. Nunca estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Ah, queridos, Jesus disse: eis que estarei convosco todos os dias. E Ele enviou o Espírito Consolador. Vamos crer no Senhor. Se na vida não tem direção, eu preciso tomar decisão. Deixa eu te falar uma coisa, olha. Eu sei que existe alguém que me ama. Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus. Sabe por quê? Porque é Ele quem cuida de mim. É Deus quem cuida de mim. Ele cuida, Deus cuida de mim. Nas sombras das suas asas, Deus cuida de nós. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de ti. Nas sombras das suas asas, Deus cuida de ti. Você ama a sua palavra. Nunca está sozinho. Não está sozinho, pois sei, temos um Deus que cuida. Ele cuida, Ele trata, Ele cura, Ele salva, Ele liberta, Ele transforma, Ele dá ânimo, cuida de mim. Ele ama, Ele trata, Ele alimenta, Ele cuida de mim. Ele ama, Ele derrama a bênção, Ele cura, Ele cuida de mim. Oh, Ele cuida. Oh, Jesus, reafirmamos mais uma vez que o Senhor cuida de nós. E a prova disso foi que eu deitei, dormi e acordei porque o Senhor nos sustentou. A prova disso foi o dia de hoje, os livramentos que o Senhor nos deu sem percebermos. E a maior prova, e a que traz mais alegria ao meu coração, do teu cuidado, é a certeza de que o Senhor vai falar conosco agora através da sua palavra. Esse é a maior prova do cuidado do Senhor. E que a palavra que será ministrada nesta hora, ela traga conforto aos nossos corações, traga cura, libertação, salvação, traga ânimo à tua igreja. Usa teu servo na ministração da tua palavra. Desde já nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Fique atento à palavra do Senhor. Nosso pastor Carlos está com a palavra. Deixa eu tirar isso aqui, né, irmãos? Graça e paz, amados irmãos, é muito bom estarmos de volta, para adorar o Senhor, nesta noite. É uma alegria, como o Firmino falou aqui na introdução. Hoje foi um dia de alegria, tivemos a ceia presencial
E o próprio nome já diz, presencial, né? A presença é muito importante na vida do ser humano, né? Porque nós somos feitos para relacionar-se, nós somos feitos para ao convívio, né? Nós precisamos ver o outro, né? Encontrar o outro, dialogar com o outro, isso também nos ensina, né? E na medida que nós não encontramos o outro, mais depressivos nós nos tornamos, mais doentes nós nos tornamos. A presença do outro também nos traz saúde, né? Porque nos traz alegria, né? Quando um conta um caso para o outro, faz uma graça com o outro. Então tudo isso, né, nos ajuda a enfrentar, né, os dias maus, né? E hoje foi um dia bom, graças a Deus, né? Revemos muitos irmãos aqui na ceia do Senhor, sentimos falta de muitos, mas graças a Deus foi o suficiente, né, para nos estimular hoje aqui na ceia do Senhor. Nós queremos hoje pensar sobre um tema, né, é o tema que eu mais gosto de pregar nele, de ensinar, que está lá em Efésios no capítulo 2, os versos de 1 a 10, os irmãos até já sabem qual é o versículo, né, os versículos, né, e eu gosto muito desses versículos aqui do capítulo 2, de 1 a 10, e hoje nós vamos estar falando com os irmãos sobre os efeitos da graça na vida do crente, os efeitos da graça na vida do crente. Então vamos ler o texto, para fundamentar, né, que a gente precisa fundamentar o que vai falar na palavra de Deus, né? A palavra de Deus, ela que é a fundamentação dos nossos sermões, das nossas falas, das prédicas, é a palavra de Deus. Então vamos lê-la para que ela seja então a fundamentação, né, desse tema de hoje, efeitos da graça. E diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos nossos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Amém, amados? Amados irmãos, quando nós vamos falar sobre a graça, né, um tema rotineiro, né, aqui na igreja congregacional, né, especialmente aqui do Jardim Cruzeiro, mas um tema rotineiro, né, nas grandes doutrinas das igrejas congregacionais, a doutrina da graça. É necessário, quando a gente vai pensar sobre a graça, que primeiramente olhemos para a obra redentora do Senhor Jesus na cruz. Se não olharmos para a obra redentora de Jesus na cruz, então essa doutrina se torna algo incompreensível. Não será entendida, compreendida. Então, quando nós olhamos para a cruz, amados, se torna a doutrina da graça compreendida, porque é ali na cruz
que nós podemos ter a dimensão do amor de Deus, do grande amor de Deus. É ali na cruz que nós podemos perceber o resgate de pecadores perdidos, de pecadores imerecedores de tamanho favor. Só na cruz nós vamos dar conta disso. Então, de forma miraculosa, por meio do eterno poder do nosso Deus, Deus ressuscitou da morte. Deus ressuscitou Jesus da morte, dessa coisa mais terrível que sucumbe à vida humana, que é a morte. E é da morte que Jesus foi levantado com um poder tremendo. E dessa morte que sucumbe à raça humana, das quais Deus tirou Jesus de lá, amados, a graça alcança a todas as pessoas, dizendo Paulo que nós fomos ressuscitados juntamente com Cristo. Então esta fala, ressuscitado juntamente com Cristo, fala exatamente desta condição de perdição plena, dessa morte plena, dessa morte terrível, e com Cristo de lá nós fomos arrancados, de lá nós fomos tirados. E esse tirar, amado, dessa condição terrível com que o homem se encontra, isto nas Escrituras sagradas é chamado de a graça de Deus. Então, na verdade, amados irmãos, a doutrina da graça é a maior das doutrinas da fé cristã. Falar sobre a graça é entrar, amados irmãos, em um terreno rico, abundante, é entrar num terreno sobrecarregado do intenso amor de um Deus que se dá em favor da humanidade. Então, falar sobre a graça é falar disto. É um Deus se entregando. Aí nós lembramos daquele versículo clássico das Escrituras Sagradas, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Portanto, amados irmãos, é disso que nós queremos pensar sobre os amados. Qual o efeito então desta graça abundante, desta graça fértil, desta graça rica? Qual é o efeito desta graça, amados irmãos, na minha vida e na sua vida? E qual poderá ser o efeito desta graça na sua vida que ainda não foi impactado por esta graça, por esse favor, por esse amor tão grandioso de Deus na pessoa do Senhor Jesus Cristo, ali quando Ele vai até a cruz. Então, amados irmãos, em primeiro lugar, para falar sobre o efeito desta graça, nos versos de 1 a 3 do capítulo 2, primeiro nós precisamos ver o efeito desta graça no passado das nossas vidas. E quando nós pensamos na graça, nós lembramos de imediato como éramos, como estávamos, como vivíamos. De imediato nós pensávamos assim. Então, o verso 1 diz, amados irmãos, que quando estávamos mortos em nossos pecados, sem Cristo e sem esperança. Olha aí, Ele vos deu vida, olha o verso 1, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Então, amados irmãos, estávamos mortos, estavam completamente desprovidos de toda a graça, de toda a bênção de Deus. Olha a condição que estávamos no passado. Também no verso 2, o apóstolo Paulo vai dizer, amados, que éramos guiados pelo inimigo em um caminho de pura desobediência.
Olha o verso 2: nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então, no passado, amados irmãos, éramos rebeldes. O que é uma pessoa desobediente? Uma pessoa rebelde. E o texto aqui, o apóstolo Paulo diz que no passado vivíamos assim, rebeldes. E na verdade a nossa rebelião, amados, é uma rebelião muito grave, porque não é só uma rebelião social, uma rebelião aos pais, rebelião ao Estado de direito, um bandido, um criminoso que não respeita o direito do outro, que invade o bem do outro, o lugar, o espaço do outro, é um criminoso. Não era a desobediência, claro que não é só isso, mas é uma desobediência a Deus, a sua palavra. Estávamos completamente alienados de Deus, da sua glória e da sua bondade, e vivendo em estado de desobediência, rebeldes desta forma. No verso 3, também diz, amados, que no passado andávamos como filhos da ira, segundo os desejos da carne e dos pensamentos, olha aí, entre os quais também todos nós outrora andávamos segundo as inclinações da nossa carne. E não era desta forma, amados. Vivíamos assim. Vivíamos satisfazendo apenas os nossos desejos, não é? E hoje, no tempo da pós-modernidade, a gente vê isto crescente na filosofia hedônica, o hedonismo, onde o que importa é o prazer. Não importa da onde a gente tira o prazer, se a minha carne está sendo satisfeita, isto que é o ideal, isto é o que importa. E é isso que o apóstolo Paulo diz, que no passado a gente vivia assim, valorando apenas os nossos prazeres, apenas a nossa carne, fazendo apenas aquilo que a carne gostava e desejava. E não é assim que a gente vive. É tanta coisa que a carne humana deseja, e que a gente fica o tempo todo querendo disponibilizar apenas a solução para saciar dos desejos carnais. E era assim que a gente vivia. E o apóstolo Paulo diz: andávamos desta forma, segundo os desejos da própria carne, segundo os desejos do próprio pensamento. Era assim que nós vivíamos, não pensávamos em Deus, mas em nós mesmos. Então, amados, o apóstolo Paulo aqui, ele vai dizer que só por meio da graça de Deus, só por meio da graça de Deus, é que podemos compreender qual era de fato a nossa cara no passado. O homem sem Deus, amados irmãos, não percebe a forma como ele andava. O homem sem Deus, ele não tem noção de como ele vivia. O homem sem Deus não tem noção de como a carne, os seus pensamentos, a sua desobediência, era algo tão complexo, tão ruim a sua vida, tão pernicioso. O homem sem Deus não tem esta noção. E nas doutrinas da igreja congregacionais, é muito claro enfatizar que a compreensão da condição do qual o pecador vivia, e eu me arrependi disso, também é um estado da graça de Deus na vida do pecador. Só Deus, amados irmãos, pode mostrar o homem pecador qual o real estado da sua vida espiritual. Só a graça de Deus. Esta é uma doutrina, amados irmãos, da reforma, que só o Espírito Santo pode convencer o homem que ele é mau, que ele é pecador, que ele é destituído. Só o Espírito Santo pode mostrar para o pecador como os seus pensamentos são malignos aos olhos de Deus. Aí quando o homem então cai nessa condição de reconhecer isto, então é a graça de Deus operando na sua vida. E o homem bendito é quem?
O homem bendito é aquele que cai nesta graça de Deus, de perceber o seu real estado espiritual, compreender, como Paulo diz, né? Bem nenhum habita em mim, nenhuma bondade habita em mim. E o apóstolo Paulo dizia, o que eu quero fazer, isso eu não faço. O bem que eu quero fazer, isso eu não faço. Mas o mal que eu não quero fazer, isto faço. E o apóstolo Paulo brada então, miserável homem quem sou. Quem me livrará então deste corpo, desta morte que está nas minhas entranhas, na minha vida? Aí o apóstolo Paulo então dá um suspiro de alegria, de prazer, quando ele diz, mas graças a Deus que é em Cristo, sempre nos leva em triunfo. Então é em Cristo, e quando Paulo diz, graças a Deus que é em Cristo, Paulo aponta para a cruz. O apóstolo Paulo entende a cruz, é a obra da cruz que opera na vida dele. Então ele dá esse brado de triunfo, graças a Deus. Esse triunfo é porque ele tem triunfo em relação ao estado da sua própria vida. Ele tem triunfo em relação a si mesmo, e a cruz promove a ele então este triunfo, quando ele diz, graças a Deus que é em Cristo. Então Paulo faz um levantamento do seu passado, já que é ele que escreve o texto, e quando ele diz graças a Deus, ele nos aponta então para o segundo ponto aqui da nossa reflexão. Quando ele diz graças a Deus, quer dizer agora, no passado eu vivia desta forma, mas graças a Deus que em Cristo ele me leva em conjunto, em triunfo. Então ele nos leva então aqui ao segundo aspecto do nosso texto, que é os versos 4 a 6 aqui. É a prova da vitória, do efeito da graça de Deus no crente, agora no presente. Então agora que eu tive um encontro com Cristo, agora que eu fui impactado por esta graça, o que ela então, amados irmãos, é efetiva na minha vida e na sua vida. Olha os versos 4 a 6, vamos ler novamente. Diz assim, mas Deus, sendo rico em misericórdia, olha aí, Paulo aponta para a riqueza da graça. Misericórdia é a graça. É a graça de Deus em exercício, em ação. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, meus irmãos, o que a graça de Deus promove na vida do crente hoje, agora no presente? Quer dizer, na sua vida. No verso 4, Paulo vai dizer que por meio do ato da rica misericórdia de Deus, usufruímos do imenso amor de Deus na nossa vida. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, quer dizer, a riqueza de Deus nos faz usufruir desta abundante graça, amados. Esta riqueza de Deus nos enriquece. Esta riqueza da misericórdia de Deus nos faz ricos. Mas é ricos em quê, amados irmãos? A riqueza de retornarmos a esta comunhão com Deus. A riqueza de voltarmos a desfrutar da presença de Deus. A riqueza de podermos voltar ao lugar mais santo da habitação de Deus. A riqueza de podermos ter acesso ao Santo dos Santos, o lugar da mais alta glória de Deus. A riqueza de sermos chamados agora filhos de Deus. A riqueza de fazermos parte da família de Deus, do povo de Deus. A riqueza de podermos sermos coparticipantes da herança de Deus em Cristo Jesus.
Jesus, a riqueza de podermos fazer parte de uma missão, de transmitir esta graça na vida daqueles que ainda não sabem, não conhecem, não têm noção da existência dela. Então, Deus sendo rico, amados irmãos, Ele então nos manifesta, distribui para nós, e nós podemos hoje, presentemente, usufruirmos de toda esta riqueza operante da graça de Deus. Então, amados irmãos, no presente, nós já desfrutamos desta riqueza da graça de Deus e já vivemos sobre ela, como nós já expusamos aqui. A outra coisa que a graça presente faz na vida do crente, amados irmãos, é que por meio de graça, desta graça redentora, passamos da morte para a vida com Cristo. Olha o verso 5: e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Então, amados irmãos, você pode perguntar assim: mas nós vamos ter vida juntamente com Cristo? Claro, porque Cristo morreu. Jesus Cristo morreu a morte que era minha, a morte sua. Jesus Cristo morreu. As Escrituras afirmam categoricamente que Jesus Cristo morreu. O apóstolo Paulo vai enfatizar isto, quando ele diz: se Cristo não morreu, é vã a nossa pregação e a nossa fé. Quer dizer, porque Paulo fala em respeito à ressurreição. Quem ressuscitou significa que morreu, é a questão da lógica. Então Cristo morreu, Cristo ressuscitou, e aqui disse que, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Amados irmãos, quando Cristo então sai ressurreto, Ele nos leva com Ele a sua vida. Ele nos carrega com Ele, nos dando vida. E a vida, amados, na verdade, é a maior de todas as riquezas da graça de Deus. Porque estávamos mortos, aqui o verso 5. O que é que um morto vale? O que é que um morto vale, amados? Um morto não vale nada. Então, quando o apóstolo Paulo diz que Ele nos deu vida enquanto estávamos mortos, significa que Deus o quê? Ele potencializou a nossa insignificância. Aquilo que a gente já não valia mais nada por causa do pecado, Cristo vem e resgata essa condição de morte, de perda total, que já nos encontrávamos por causa do pecado, e ao invés de perda plena, totalidade de perdição, que estávamos mortos, Cristo morre, ressuscita, e ressuscita com Ele todos aqueles que creem no seu nome. Que riqueza, amados irmãos, que riqueza, Ele nos deu vida. A doutrina do Evangelho, você que está nos ouvindo aí, crentes e não crentes, a doutrina do Evangelho é que Deus nos deu a vida eterna, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esta vida eterna, que é o símbolo da pregação do Evangelho, o símbolo da pregação do Evangelho é que Deus em Cristo vem oferecer à humanidade a vida eterna. É o símbolo da pregação do Evangelho. E como é que você adquire a vida eterna? É quando você recebe a Jesus Cristo como a sua vida. Aí quando você recebe a Cristo como Senhor da sua vida, então você recebe esta vida, como Paulo está dizendo aqui. Estávamos mortos, mas em Cristo Ele nos deu vida. Nos deu vida. E esta é a maior de todas as riquezas. Não há nenhuma riqueza maior do que a vida. Não é tudo o que a gente quer, não é ter vida? Tudo que nós desejamos não é ter vida? Então, se você quer ter vida,
Só Jesus Cristo pode te dar por intermédio da sua ressurreição. Ele ressuscitou, ele saiu da morte e também pode tirar você também desta morte e fazê-lo ter vida, como diz o apóstolo Paulo aqui, juntamente com ele, só em Cristo. Esta, amados irmãos, é a segunda lição aqui desse segundo ponto. Ele quer nos dar vida, ele quer te dar vida. A terceira coisa está aqui no verso 6. Onde também diz, onde ressuscitamos com Cristo e posicionamos numa nova dimensão celestial. E nos fez, porque nós nos ressuscitou com Cristo, aí ele pega e diz, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Que coisa extraordinária aqui, amados. O apóstolo Paulo, em outra ocasião, diz que a igreja ela está acima de todo o principado e de toda a potestade. Nós não queremos entrar aqui no mérito, da teologia, aqui desses lugares celestiais. Mas alguns pensadores, da teologia, acreditam que até chegar aos céus tem degraus. O próprio apóstolo Paulo, nessa questão do degrau de chegar no céu, o apóstolo Paulo disse que ele foi numa revelação até o terceiro céu. Nós não queremos entrar no mérito disso aqui, mas a Bíblia diz isso. Se Paulo foi ao terceiro céu, significa que há o primeiro, a segunda e o terceiro, ao menos aquele que nos foi revelado. Não é isso, menino filho? Agora se tem o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, Paulo diz que ele foi ao terceiro céu. Mas, amados irmãos, aqui o apóstolo Paulo diz que aqueles que foram ressuscitados com Cristo foram colocados nos lugares celestiais com Cristo. Então, na dimensão desta escala, desses degraus, da celestialidade, o apóstolo Paulo diz que a igreja está no lugar aonde Cristo está. E por que a igreja ela está colocada no lugar aonde Cristo está, como os crentes estão no lugar de celestialidade onde Cristo está, então por isso é que as Escrituras revelam que a igreja foi dada toda a autoridade. Ela tem autoridade porque ela está no lugar onde Cristo está. Se Cristo está lá no sétimo céu, é nessa dimensão onde Cristo está, é que a igreja se encontra. Eu repito o texto aqui. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar, o verso 6, nos lugares celestiais em Cristo. Vocês estão prestando atenção, amados irmãos? A glória do povo de Deus, que às vezes você vê, aquilo ali é só uma igrejinha, ali é só um irmãozinho simplesinho, porque a gente está vivendo uma discussão hoje de preconceito, o mundo todo com essa questão dos Estados Unidos, com aquele rapaz que o policial matou, a questão no Brasil, essa questão, todo mundo discutindo, discorrendo aí nas lives sobre a questão do preconceito, a gente está vivendo isso, mas quando a gente lê um texto desse, e a gente vive num mundo tão contraditório, onde há pessoas que se acham mais importantes do que outros, nós temos classes sociais no mundo. A própria classe social que é tão estudada nos cursos de humanas, já mostra o preconceito da sociedade. Por que se estuda classe social? Se estuda classe social na universidade, mas quando alguém se acha mais importante do que o outro, a confusão está feita. A classe social, amados irmãos, demonstra quando nós estudamos na academia, já demonstra a queda do ser humano. Já demonstra a situação do ser humano. Mas as Escrituras não têm classe social, como no mundo existem as classes sociais. E não tem como a gente falar que não existe, que existe sim. Isso só vai acabar quando nós estivermos em glória com Cristo. Mas aqui no mundo, enquanto tiver pecado, as classes sociais, elas estarão presentes. A gente estuda isso na academia. Classe social.
Aí a gente vê aqui o irmãozinho, né? O mais simples. Que na classe social, todo mundo já olha para ele de cima para baixo, né? Aqui diz que esse irmãozinho que aceitou a Jesus, que é crente, ele está sentado nos lugares celestiais em Cristo, no lugar mais alto, no lugar mais alto de glória. Um irmãozinho desse tem autoridade maior do que o Trump dos Estados Unidos, a maior potência do mundo. O menor crente aqui neste mundo é maior do que qualquer rei deste mundo. Hoje o mundo pode não ter essa percepção e ter até preconceito com o irmãozinho. Mas vai chegar um dia que o mundo verá a posição de glória que aquele irmãozinho que foi rejeitado vai estar. Portanto, meu irmãozinho que você está ouvindo aí, irmão que se sente tão desvalorizado pelas questões do preconceito que no mundo existe, saiba que um dia você vai descer com Cristo, sentado no trono com Cristo, para reinar juntamente com Cristo, para julgar este mundo juntamente com Cristo. Grandes e pequenos que não se dobraram diante da glória de Cristo, desta graça de Cristo. Você vai sentar nesse tribunal juntamente com Cristo para reinar e julgar toda a humanidade. Portanto, não fique triste por causa dos preconceitos que existem e vão existir. Porque o texto diz que aquele que foi impactado por esta graça, o apóstolo Paulo diz que ele foi sentado nos lugares celestiais com Cristo Jesus. Esta é a segunda coisa aqui, amados, do presente. E que você que está nos assistindo, ande neste mundo triste, de dissabores, de contendas, de contritos, de divisão social, de divisões de classes sociais. Ande com sua cabeça erguida, porque aqui você pode ser visto como menor, mas você está sentado no lugar mais alto de glória, é com Cristo. E um dia você voltará com Cristo, para botar a ordem nesses que se acham muito importante, muito bom, mas que não são nada, diante da grandeza e da glória e do poder, da majestade de Deus, do qual você está sentado ao lado dele. A terceira coisa, amados irmãos, sobre o efeito desta graça, que é o que nós estamos estudando hoje, do qual eu e você devemos nos alegrar, diante desse mundo de besta, de imbecis, de idiotas que se acham alguma coisa. A terceira coisa, amados, é que a graça também ela nos acena para o futuro. A graça nos acena para o que nós seremos no futuro. Olha os versos 7 a 10. Vamos ler novamente, que é um texto tão importante. Tão importante que a gente não pode furtar de não lê-lo com cuidado. E diz assim, verso 7, para mostrar nos séculos vindouros, olha aí o futuro. Olha o futuro. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo. Observa que é sempre em Cristo. Quando o apóstolo Paulo sempre fala em Cristo, na mente do apóstolo Paulo é muito precisa. Paulo está apontando para a obra de Jesus na cruz. Toda bênção, ela é proveniente da cruz. O pessoal aqui da igreja diz que o pastor Carlos é o pastor da cruz. Porque eu não sei pregar sem centralizar na cruz. Eu não sei, todo mundo aqui na igreja aqui sabe disso. Eu não sei pregar sem apontar a cruz. Então, se alguém que é pregador
que não aponta a cruz, então não precisa nem me convidar, porque eu não sei. Aqui diz, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo, quer dizer, aquilo que Ele fez. Então, por causa da cruz. Então, essa bondade de Cristo, a graça de Deus, no futuro, produz riquezas supremas, riquezas gloriosas, para mostrar então nos séculos vindouros aí, a suprema riqueza da sua graça. Aí nós repetimos, hoje nós temos as contradições da vida social, como nós já falamos no ponto anterior. Mas no futuro, aqui está falando de aspectos escatológicos. Paulo aqui está pensando em aspectos finais, das conclusões daquilo que Deus tem revelado nas Escrituras, que eu acredito que hão de acontecer. Tem muita gente que não acredita não, até teólogos, pastores, né? Depende muito da linha escatológica. A minha linha escatológica ela é bem simples mesmo, ela é bem tradicional, dos pais lá do passado. Que acredita que Cristo volta, que Cristo vem buscar a sua igreja, que a igreja vai ser arrebatada, que um punhado de gente vai desaparecer. Eu acredito desse jeito. E porque eu acredito desse jeito, tem até muitos pastores, colegas meus, que vão achar que eu sou analfabeto, teologicamente falando. Mas eu acredito desse jeito. Foi assim que meu avô me ensinou, né? E eu vou continuar ensinando da forma como meu avô ensinou. É que Jesus Cristo vem buscar a sua igreja literalmente. Estou até falando mais forte. Que é para chegar mais longe. Que eu quero que o Brasil e o mundo todo ouçam eu falar. Que eu creio que Jesus Cristo vem buscar a sua igreja literalmente. E é isso que Paulo está pensando aqui. Porque foi Paulo que mais falou sobre a volta de Jesus. Não há nenhum outro que teologizou, né, com mais precisão a volta de Jesus igual o apóstolo Paulo. E eu tenho até os versículos todos de cor. Eis, né, que eu digo o mistério. A trombeta soará e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Ele vem nas nuvens. Iremos todos ao encontro do Senhor nos ares. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E aquilo que eu sempre ouvi dos homens de Deus do passado, que esta será então o momento da maior glória, da maior alegria do povo de Deus, quando Jesus voltar para buscar o seu povo, buscar a sua igreja. E é isso que Paulo está dizendo. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, tudo por causa da cruz, tudo por causa de Cristo, tudo por causa do que Ele fez. Tudo por causa do que Ele fez, que é graça. Para aqueles que têm fé em Cristo. Para aqueles que não têm mérito humano. No presente, né, da humanidade. Não tem mérito. Mas pela sua graça. Por causa da cruz. Por causa do que Ele pagou ali na cruz. Então esta é a riqueza que no futuro será manifesta de uma forma poderosa, tremenda. Isto é a graça. Isto é a graça. Salvação que não vem por obras, conforme os versos 8. Salvação que não vem por causa de ações, de pensamentos humanos. Mas salvação que vem unicamente, eficientemente, eficazmente, poderosamente, por causa da graça, do favor de Deus, por causa da cruz, da obra de Jesus ali na cruz. Então, amados irmãos, esta graça de Deus
ela põe diante de nós uma imagem correta do que nos espera no futuro, amados. Ela nos põe uma imagem correta do que o espera no futuro. E nesses dias de tanta incerteza, pelos quais a humanidade passa. E é engraçado que quando eu ouço os meus colegas pregarem, parece que a gente está todo mundo pregando a mesma coisa. Eu já falei aqui várias vezes que eu nunca pensei que eu ia viver o que a gente está passando hoje. E todos os colegas pastores estão falando a mesma coisa. Hoje no culto, na manhã cedo, eu estava falando da minha alegria de rever os irmãos aqui no templo, no culto na ceia do Senhor. Todo mundo viu, falei assim, graças a Deus que eu estou vendo vocês. Aí quando eu abri hoje aqui o Facebook, entrei aqui na atividade do Batista Sião, pastor Irailton, e ele foi fazer o culto lá dentro do templo, depois de 2 meses, e ele lá falou, graças a Deus, que saudade que eu estava aqui da igreja. Você viu, Firmino, não foi? Vim aqui para o templo hoje, depois de 2 meses, já estava morrendo de saudade. Quer dizer, a mesma coisa que eu falei hoje cedo, o pastor Irailton falou lá no templo do Baticião. Ele pode estar até me ouvindo aí agora e rindo, né? Os pastores todos tendo o mesmo sentimento. Mas diante de tudo isso, amados irmãos, diante de tanta incerteza e insegurança, a única segurança que nós temos é a doutrina da graça de Deus, dos quais todos nós fazemos parte. Que todos nós, amados irmãos, fiquemos então firmes nesta graça. Aí eu falei hoje na escola no culto da manhã da ceia. Não esqueçam do que vocês aprenderam. E uma das coisas que vocês aprenderam muito é sobre esta doutrina aqui da graça. O que vocês aprenderam muito é a doutrina da cruz, é a centralidade da cruz, é a obra redentora de Cristo e a sua eficácia e eficiência na salvação. Não abram mão disso. E você que ainda não aceitou a Jesus como seu Salvador, receba-o hoje mesmo, porque Ele é que é a graça de Deus manifesta. Os seus pecados só poderão ser perdoados e com isso obter a vida eterna, se Jesus pagar o preço dos seus pecados ali na cruz. Se Jesus for sacrificado por você ali na cruz, aí os seus pecados também poderão ser cancelados. E aí você então poderá viver esta segurança bendita, do qual tem aqueles que têm é Jesus. Como o hino antigo, né, dizia, quem tem Jesus tem tudo, e quem não tem, não tem nada. Quem tem Jesus, no céu já tem morada. É um hino muito antigo, né? Quem tem Jesus no céu já tem morada. Nós estamos vivendo um tempo de morte, né? Mas quem tem Jesus, a morte não tem força. Porque aqueles que têm Jesus, têm a vida eterna. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Portanto, amados irmãos, pense no futuro, no passado, como é que foi a sua vida. Pense na glória, né, da posição que você está hoje agora em Cristo Jesus. Sentado nos lugares celestiais em Cristo e deixe os preconceitos do mundo para lá. Não importa com eles não. Porque você está no lugar mais alto, lá onde Jesus está. Está aqui na palavra. E pense em tudo aquilo do ponto de vista escatológico, daquilo que Deus ainda está preparando para fazer na vida daqueles que creem nele. Coisas grandiosas ainda estão por vir. E pode ser que já está próximo, viu? Segundo aqui, as nossas doutrinas velhas do congregacionalismo brasileiro, que Jesus volta para buscar a sua igreja. Ele pode vir em qualquer hora. E aí essas coisas do futuro se realizarão na hora, imediatamente, na minha e na sua vida. E que a Cristo então
seja a glória na minha vida, na sua vida, pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Então que Deus abençoe, menino filho. Vamos cantar mais um hino de louvor. Glória a Deus. Amém, amados. Estava acompanhando aqui a mensagem e também acompanhando aqui nas redes sociais. Eu fiz um comentário de que hoje eu tive a sensação de que o céu todo desceu aqui, através da ministração da palavra. Eu vou ouvir essa mensagem, particularmente vou ouvir essa mensagem umas 3 vezes essa semana de novo. Sei que ela vai estar no YouTube, né? Vai ser preparada para colocar. Aproveite aí, se inscreva no canal da igreja. Divulgue, para que de fato mais pessoas possam ouvir a mensagem genuína do Evangelho. Mensagem da cruz, mensagem da graça. Eu nasci num meio evangélico. Tive o meu encontro real com Cristo com 12 anos de idade, onde eu levantei, aceitei a Jesus e entendi a minha real necessidade de ter essa aliança com Cristo. O fato de eu ter nascido no meio evangélico não me garantia. Eu precisava ter essa intimidade, esse particular com Deus. E mensagem da graça e da cruz na igreja congregacional, isso já é uma rotina, a gente ouvir mensagens. E cada vez que a gente ouve, como hoje, dá vontade de se converter de novo. A gente olha, parece que, meu Deus, preciso de novo voltar ao primeiro amor. Que bênção essa palavra, que palavra edificante. E outros irmãos aqui, a gente também acompanhando, comentando, colocando em seus comentários. Então o que nos cabe, amado, é não ficar só para nós. Jesus já falava em compartilhamento, ó. Chegou para os seus discípulos e disse: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Vai divulgando, vai compartilhando isso. Então cabe a nós, que entendemos, divulgar isso, né? Foi satisfeito para você? Foi satisfatório? Divulgue isso. Tanta coisa a gente divulga aí, tanto vídeo chega para mim, eu faço questão de divulgar. Vamos divulgar a palavra do Senhor para que o mundo possa ser impactado com a graça de Cristo que foi ministrado. E é o que eu vou louvar aqui agora, a canção da graça, que de fato ela muda o coração do homem. Às vezes fico pensando quão fraco eu sou, até porque foi de barro a matéria-prima que Deus me formou. Não há nada em mim para eu poder me gloriar. É tudo graça. Oh, é pela graça. Fazendo tudo certinho do jeito que a Bíblia diz. Mas o mal que não quero fazer, quando menos espero, esse mal já fiz. Aí eu corro pros braços de Jesus e vou chorar. Sabe o que é isso? É tudo graça. Oh, é pela graça. Que graça é essa? Graça que me constrange, me trazendo salvação. Graça que sabe que sou pecador, mesmo assim me oferece perdão. Graça que me deixa sem graça, e no meio dessa desgraça dos pecados meus, graça revelada em Cristo, o unigênito Santo Filho de Deus. É graça.
favor imerecido, é perdão de pecados. Isso tem nome, isso se chama graça. Deixa eu cantar com o teclado, deixa. É graça, é o que alcança a sua casa nesta noite. Graça é o que sustenta a sua vida. Favor imerecido, é perdão de pecados. Isso se chama graça. É pela graça. A ministração da palavra do Senhor veio, sabe por quê? Tudo graça. Quem sou eu? Quem é você para ouvir isso aqui? É pela graça. Mas Jesus, pela sua misericórdia, tudo graça, nos permitiu ouvir uma palavra tão profunda nesta noite. Foi pela graça. É tudo graça. Obrigado, Jesus, pela ministração da sua palavra nesta noite. Muito obrigado mesmo, Senhor. Porque no início do culto nós oramos e pedimos ao Senhor que o Senhor usasse de misericórdia, de graça e falasse conosco. E agora no final do culto estamos agradecendo porque vimos a resposta da nossa oração. Eu te louvo, Jesus, pela ministração da palavra, que ela, Deus, alcance, mas alcance mesmo, Deus, os 4 cantos dessa terra, através desse recurso que estamos usando agora. E que ao ouvirmos novamente, ela possa promover em nós arrependimento, em nome de Jesus. Amém. Queridos, estamos chegando ao nosso final. Nós temos aqui alguns avisos. O pastor vai voltar aqui para dar alguns avisos. É muito importante durante a semana. Teremos live, né, pastor, essa semana aí, durante a semana. Mas a gente quer agradecer de todo o coração por essa rica oportunidade, por você ter ficado aí até nós. Mas fique atento aí que vai vir uns avisos agora importantes, através do pastor novamente, né? Vai dar aqui os avisos. E logo após o culto o pastor vai orar. E nós vamos encerrar o culto cantando mais um louvor em nome de Jesus. Amém. Bem, nem precisava, né, de retornar, né, mas só lembrar que na semana temos aí nossas atividades, né? Terça-feira já estaremos aí falando nas lives. Quarta-feira o pastor Anderson, pastor da primeira igreja, vai estar conosco, e dessa vez vai acontecer mesmo, né? Que a gente tinha anunciado ele na sexta, né? Só que a sexta foi a abertura do congresso e a gente teve que alterar. Então não deu para ele nessa semana entrar em outro dia. Aí de forma que quarta-feira a gente também vai suspender, né, o meu estudo sobre biologia, e só vamos falar no domingo, né, porque a gente teve que equacionar as atividades do pastor Anderson. Então quarta-feira, pastor Anderson, né, e quinta, sexta, as nossas atividades também nas lives, né, e domingo, né, as atividades normais. Os irmãos ficam atentos, né, às informações que a gente dá. As coisas acontecem com muita rapidez, né, então vamos estar aí juntos e participando destes momentos. Você que tem, quarta-feira eu vou estar aqui na igreja, né, a partir das 14 horas, então você tem alguma dificuldade, quer conversar, né, e não está tendo encontro pastoral, então estou aqui na igreja quarta-feira, a partir das 14 horas, disponíveis, né, aos irmãos. Então, venha aí e nos procure. Amém? Então essas são as informações, né? Você que tem alguma contribuição a fazer à igreja, algum dízimo, então nos procure também, procure a direção do patrimônio, né? Que o patrimônio vai estar então vendo o que fazer para receber a sua contribuição. Faça isso, porque a igreja tem vários compromissos, né? Missionários, por exemplo, que a igreja mantém, participa de trabalhos missionários. Então é importante que você dê o seu dízimo para que a igreja possa cumprir todos os seus compromissos, né, que tem aí assumidos. Amém? Então nós vamos orar para encerrar o culto desta noite. Aí o Mino vai continuar mais um pouquinho aqui. Então feche os vossos olhos e vamos falar ao nosso Deus em oração. Bendito e eterno Deus, nós te damos graças
pela rica oportunidade de estarmos aqui na Tua presença, adorando, glorificando o Teu nome, pelos louvores, ó Deus, que foram entoados, pela Tua palavra ministrada, e que tudo isso possa impactar o coração de todos que ouviram, assistiram, ó Deus, este culto. E guarda o Teu povo, livra o Teu povo, ó Deus, do mal é deste mundo. E que os Teus filhos, cheios do Espírito Santo, ó Deus, aí nas suas casas, nos seus lares, possam estar testemunhando com graça, com autoridade, ó Deus, aqueles que neste momento necessitam e precisam, ó Deus, de um alento, de uma presença, de uma ajuda. Ó Deus, fortaleça o Teu povo, ó Deus, para que todos possam ter coragem de ir de encontro, ó Deus, o necessitado, e poder, ó Deus, dar assistência que ali, ó Deus, for necessário. Abençoa-nos então, supra as nossas necessidades, e que a graça salvadora é do Senhor Jesus Cristo, o amor do nosso Deus, o nosso eterno, poderoso Pai, o consolo inefável do Teu Espírito Santo, esteja sobre o Seu povo aqui neste lugar, e todo Israel de Deus, espalhados pela face da terra, hoje e para todos sempre. Amém, amém, amém. Deus abençoe a todos. Fiquem Amém, queridos, amém. Fica com Cristo e que você tenha também uma semana de paz, em nome de Jesus. Vamos cantar? Comunhão. Oh, glória a Deus, como é bom viver em comunhão. A gente vai cantando, daqui a pouco a gente vai desligando aí os nossos aparelhos, se despedindo de você em nome de Jesus. Como é bom viver em comunhão. Vamos cantar, João. Como é bom viver em comunhão, na sua casa, e compartilhar com os meus irmãos da sua graça. Como é bom viver em comunhão, na sua casa, Senhor, e compartilhar com os meus irmãos da sua graça. Vem, Senhor, e acende a chama em nós, como seu povo, para que possamos anunciar e proclamar nosso dever, que só em Cristo a salvação. Ele é a paz e o perdão, Ele é a paz e o perdão. Jesus é o rei dessa nação, Jesus é o rei dessa nação. Amém, queridos? Possamos anunciar isso todo o tempo todo. Jesus é o rei dessa nação. O controle da sua vida, da sua casa, está nas mãos do Senhor. Louvado seja Deus. Como é bom viver em comunhão, na sua casa, e compartilhar com os meus irmãos da sua graça. Como é bom viver em comunhão, na sua casa, Jesus, e compartilhar com os meus irmãos da sua graça. Vem, Senhor, e acende a chama em nós com teu fogo. Para que possamos anunciar e compartilhar e amar, dizer o quê? Só em Cristo a salvação. Ele é a paz e o perdão. Jesus é o rei dessa nação. Só em Cristo a salvação. Ele é a paz e o perdão. Deus abençoe a EC Congregacional. Ama a sua casa em nome de Jesus. Semana de paz, semana de bênção.